O AgroSaber conversa hoje com o jornalista Nicolas Vital, que é autor de um interessante e importante livro, sobre o qual nós vamos falar, obviamente, bastante. Mas antes de falar do livro, eu vou perguntar ao Nicolas, como é que você migrou de uma área que você gostava de futebol? Como é que você veio para a área do agro? Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Na verdade, eu fui cooptado pelo agro. Eu trabalhava na revista Placar, quando eu comecei a minha carreira, né? Logo que eu me formei, já fui efetivado como repórter. E eu fui contratado logo na sequência pela revista Dinheiro Rural, justamente porque eles queriam alguém que não entendesse nada de agronegócio. E era o meu caso, eu não entendia nada. Por que isso? Porque eles queriam alcançar um outro público, um público urbano, enfim. E a equipe que existia na Dinheiro Rural na época era muito técnica, era muito especializada, ótima. Mas tinha uma certa dificuldade em falar com o público urbano. E a minha entrada lá foi justamente por isso, para fazer matérias mais, como é que eu vou dizer, mais simplificadas, vamos dizer assim, com menos termos técnicos, para que a gente pudesse alcançar um outro público, né? Um público mais urbano, um público de fora do agro. E coincidentemente é isso que eu venho fazendo até hoje, né? E como é que você chegou aos agrotóxicos? Então, foi uma longa caminhada. Eu trabalhei lá na Dinheiro Rural cerca de 3 anos. Nesse período eu visitei muitas fazendas, provavelmente mais de 200 fazendas. Eu aprendi tudo na prática e com os produtores mais tecnificados que existiam na época, né? Porque eram as fontes das matérias da revista. E o que eu achava muito curioso é que eu não via ninguém passando mal na fazenda, eu não via produtores intoxicados por agroquímico ou por qualquer outro insumo. E eu fui vendo que os agroquímicos, na verdade, eram insumos fundamentais para a produção. Assim como o cara tinha uma caminhonete, um trator, ele tinha que ter ali um defensivo para cuidar das plantas dele. Muito bem. Depois, por volta de 2012, 2013, houve um boom de notícias negativas contra os agroquímicos, né? Estimulada por aquela história do pimentão intoxicado, aquele né, que foi muito mal divulgado em 2012. E aí que me deu o estalo. Eu falei, bom, eu acho que existe uma história aí que não foi contada. Que não foi contada. Exato, a história foi contada pela metade, na verdade. E existiam outros fatos que não tinham sido apresentados. E aí que eu me dei conta. Eu falei, eu tenho muito elemento aqui, eu vou me aprofundar nisso e vou escrever um livro. E foi daí que surgiu a ideia do livro. O livro foi totalmente independente, não foi financiado por ninguém, não pedi autorização para ninguém. Entrevistei mais de 50 especialistas aí ao longo da apuração e foi publicado pela editora Record em 2017. Que é uma grande editora, né? Ô Nicolas, agradeça aos agrotóxicos por estar vivo. De onde que veio a ideia desse título? Esse título, na verdade, ele caiu aí, não sei te falar de onde que surgiu, mas é um título polêmico e que não deixa de ser verdade. Muita gente não lê o livro e não gosta do livro por causa do título. Não leu e não gosta? Não leu e não gostou por causa do título. Por quê? As pessoas acham que eu estou fazendo uma apologia, que os agroquímicos fazem bem, que é para tomar agroquímico. E não é nada disso. Eu sou contra. Qualquer pessoa que lê o livro vai entender que eu defendo o uso correto, com recomendação agronômica, enfim, seguindo todas as normas. O título é o seguinte: agradeço aos agrotóxicos por estar vivo, porque até os anos 60, 50, a população mundial era de 2 bilhões de pessoas. E essa população teve um crescimento exponencial a partir do momento em que tecnologias foram introduzidas na agricultura. A gente conseguiu produzir mais, oferecer mais alimentos, e isso possibilitou o aumento, o crescimento da população. Hoje a gente está em 7 bilhões e meio de pessoas, vamos chegar a 9,5, 10 daqui a muito pouco tempo. Isso só foi possível graças ao aumento da oferta de alimentos. Então, por isso que agradeço aos agrotóxicos por estar vivo. Porque se a gente cortasse todo tipo de defensivo hoje, no mundo todo, fato que a gente ia ter uma redução brutal da oferta de alimentos e muita gente ia morrer. Você é jornalista e um jornalista
conhecido. Existe o problema de comunicação do agro para com a sociedade? O agro parece que ele nunca consegue explicar direito o que é que está acontecendo e daí vem um monte de fofoca, de mitos, de confusão. Como é que é esse problema da comunicação? Você que conversou com tanta gente. Eu acho que existe sim um problema de comunicação no agronegócio e que vem de muito tempo. Agora o agronegócio começa já a se mexer em torno da comunicação, já entende a importância da comunicação. Mas eu costumo brincar, a gente está perdendo o jogo de 5-0. Por quê? O que aconteceu? Ao longo de muito tempo, o produtor, as empresas do agro se preocuparam em ser eficientes dentro da porteira, em produzir bem, em melhorar as margens, em trabalhar de forma sustentável, mas nunca se preocuparam em contar essas boas histórias. E aí quem contou as histórias? Os detratores. Quem não conta, deixa para que outro conte. E foi isso que aconteceu ao longo de décadas, os anos 80, 90, 2000. E agora, finalmente, o agronegócio percebeu a importância da comunicação. Então, a gente já vê o surgimento de ações muito importantes, o AgroSaber é uma delas, as empresas começam a investir mais em comunicação, mas ainda estamos longe, eu acho que a gente ainda tem muito a fazer. Esse ano, a ABERJ, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, lançou uma pesquisa sobre a comunicação no agronegócio. E o que chamou muita atenção foi o baixo investimento dessas empresas. O recorte que eles tiveram são empresas que faturam acima de R$1 bilhão e que investem entre R$100 mil e R$500 mil em comunicação por ano. É muito pouco proporcionalmente ao tamanho dessas empresas. Então, talvez esteja aí a resposta para a imagem não tão boa do agro perante a sociedade. Agora, quem na sociedade que procura influenciar a opinião pública, quem critica muito o agro e acha que os alimentos estão todos contaminados, agrotóxicos, etc., a impressão que dá é que isso é assim uma espécie de uma elite da elite, né? Porque a população mesmo, sabe que a população tem algo contra o agro brasileiro? Então, eu acredito que não. O que falta mesmo é informação, é conhecimento. As pessoas conhecem muito pouco. Por quê? Houve um processo de urbanização nas últimas décadas no Brasil. Antigamente, a maioria das pessoas viviam no campo, conheciam como era a produção de alimento. Isso veio mudando nas últimas décadas. Hoje, 2/3 da população vive nas cidades e não tem nenhum contato com a produção de alimentos. Por outro lado, a gente tem essa elite que você acabou de citar, que elas são formadoras de opinião e elas investem em produtos alternativos, milagrosos, enfim, produtos que eu costumo dizer produtos de grife, produtos que no caso seriam os orgânicos, nada contra, mas são produtos de nicho. E elas pregam, elas têm um discurso de que esses produtos seriam muito melhores, só que para elas conseguirem dar destaque para esse produto, elas precisam criar um vilão, que é o produto convencional. Só que hoje os orgânicos representam 0,5% só do mercado no Brasil, enquanto 99,5% dos brasileiros, 99,5% consomem alimentos convencionais. E o que a gente tem visto nos últimos anos? O brasileiro vivendo cada vez mais, melhor, com mais saúde. Então, não existe nada contra os alimentos orgânicos. Eles são tão bons quanto, desde que respeitadas as boas práticas agrícolas em ambos os casos. O que não pode é ter essa guerra de narrativa. Eu acredito que eles são produtos complementares. Existe mercado, existe espaço para todo mundo. O que as pessoas têm é que comer mais e melhor, sempre. Você está agora cuidando da comunicação da CropLife, que é uma nova entidade que foi criada e que aglutina uma série de entidades ligadas ao agronegócio. Fala um pouco da CropLife. Exatamente. Até então, eu sempre tinha feito esse trabalho de forma independente, né? Depois que eu saí da revista, eu trabalhei em algumas agências, depois eu escrevi o livro, eu vivia de fazer palestras, de escrever em revistas, até que surgiu agora essa nova entidade, CropLife Brasil. A CropLife é uma entidade que já existe em várias partes do mundo, e que ela representa as indústrias de defensivos lá fora.
Aqui no Brasil, ela tem um formato inovador, que aqui a gente está agregando outras tecnologias. Aqui são empresas de defensivos, empresas de biotecnologia, biodefensivos, sementes e mudas. Sementes e mudas, que é também conhecido como germoplasma. Então são essas 4 áreas que estão contempladas dentro da CropLife, e a gente tem como grande desafio a comunicação, educação e treinamento do produtor para o uso correto dessas ferramentas. E vocês pretendem também conversar diretamente com consumidores ou não? A gente quer conversar com todo mundo, porque cada público tem demandas específicas. Então, o que a gente pretende com o produtor, que é um público importante? A gente quer mostrar a importância das boas práticas, de usar essas tecnologias corretamente, fomentar os treinamentos. E a gente quer conversar também com a sociedade. Para quê? Para mostrar que esses alimentos são seguros, que essas tecnologias, se utilizadas de forma correta, não oferecem qualquer risco à saúde, e que, no fim das contas, é uma tecnologia super importante para a gente conseguir manter a segurança alimentar, né, no país e no mundo. Eu conversei aqui com o Nicolas Vital, que é jornalista, que escreveu um livro muito interessante defendendo a agricultura moderna, e nós vimos com ele: comunicação, é a hora da vez da comunicação para o agronegócio. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Chico. Sempre à disposição.